Boa noite, bebês. Eu espero que vocês estejam preparados, porque hoje nós vamos falar sobre o documentário que saiu na Netflix falando sobre a Lucy Letby. O nome do documentário é Investigando Lucy Letby, está disponível na Netflix e eu estou falando sobre ele porque, na verdade, era para eu ter trazido ele na quarta-feira, mas não foi possível devido às chuvas. Enfim, aqui São Paulo está se acabando em água e as coisas ficaram bem difíceis aí entre esses dias, então gostaria de pedir desculpas, mas eu também não posso deixar de falar desse documentário, até porque quando aconteceu a condenação da Lucy Letby, eu trouxe o caso aqui para o canal, só que agora com o documentário é possível saber o que não foi mostrado do caso da Lucy Letby. Eu preciso deixar muito claro para vocês que desde que eu fiz o caso da Lucy Letby, eu também acabava assistindo alguns jornais, mídias mesmo do Reino Unido, e algumas coisas já eram levantadas sobre possíveis situações que eram assim um pouco estranhas no julgamento da Lucy Letby, que depois, observando também o cenário do Reino Unido entre os anos que tudo isso aconteceu e também o que a Lucy Letby fazia naquela unidade, algumas coisas começaram a se tornar um pouquinho, pelo menos um pouquinho aí, dignas de nota. Até que a Netflix então traz esse documentário e a gente pode se perguntar: será que a Lucy Letby é mesmo culpada? E se for culpada, será que ela é culpada sozinha? Será que ninguém viu? Afinal de contas, eu não sei se vocês já ouviram, você não faz nada no Reino Unido sem que seja filmado. E aí a gente para e pensa, será que um hospital como o Condessa de Chester não tinha uma câmera em um dos lugares mais críticos ali do hospital, que seria uma UTI neonatal? Então, fique comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Eu me empenhei bastante para trazer esse documentário para vocês, e não apenas o documentário, mas também apontamentos, e também fui atrás de mais informações para poder completar aqui o que eu achei que ficou faltando. Então eu também vou inserir isso e a gente vai tentar entender aí o que mais ou menos o documentário de repente não explicou tão bem. Eu vou tentar trazer para vocês de um jeito mais fácil para que todo mundo entenda. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve e me segue no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar. E agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Conta pra mim, bebê, conta pra mim quem foi a pessoa que inventou a frase, ou quando surgiu a frase que aqui no Brasil tudo só começa depois do carnaval, porque assim, eu não senti isso, e eu tenho certeza que muita gente não sentiu isso. O que nós estamos sentindo agora, no caso, no mês de fevereiro, boa parte de nós é o seguinte: janeiro tivemos uma pausa e aí a gente tem as famosas listas de começo de ano, ou muitas vezes fazemos no final do ano, e tudo dá certo em janeiro, né? A gente matricula na academia, começa novos hábitos, começa o famoso destralhe e tudo parece que tá funcionando muito bem, obrigada. Quando chega fevereiro, o que acontece? Todo mundo só tá pensando no carnaval. E ainda para ajudar, esse é um ano que as chuvas não estão dando trégua, o que piora o trânsito, o que causa diversos problemas, e ainda assim a gente precisa se manter como? Vivendo, porque é para isso que a gente está aqui na Terra, né? A gente está aqui para viver a vida. Então, se a gente conseguir fazer isso de um jeito um pouco mais, né, saudável, um pouco mais tranquilo, confortável, aí eu acho que as coisas aí começam a funcionar um pouquinho melhor, porque senão o que vai acontecer é que quando você chegar na academia e tiver com o dobro de pessoas, você não vai ter paciência e você vai embora. Aí você vai no supermercado, você vai demorar o dobro do tempo para sair de lá e tá calor e as pessoas estão sem paciência. Viva a sua vida com roupas que vão estar com você em cada momento. Roupas estruturadas, atemporais, roupas que desamassam no corpo, então você não perde nem tempo nem energia elétrica. Também tem regulação térmica, o que ajuda muito nesse calor, e também são hidrorrepelentes. Então, sabe quando você precisa fazer uma coisinha fora do seu trabalho e você acaba se molhando, aquela chuvinha que pega e você fica incomodado o dia inteiro? Os tecidos da Insider são ótimos, porque como eles são hidrorrepelentes, eles acabam evaporando rapidinho essa água que acabou caindo na sua roupa. E por serem roupas práticas, atemporais, são roupas que você vai lá e você dá o seu estilo para a roupa. Você dá o seu estilo com seus acessórios, com o seu cabelo. Roupas atemporais que te atendem em todos os momentos, elas não saem de moda. A moda passa, mas as roupas da Insider, elas vão continuar no seu guarda-roupa. E se um dia você tiver a oportunidade de dormir de Insider, você vai ver a diferença. É bom demais. E aproveita o meu cupom Joyce, esse mês, que ele tá dinâmico. Ele está muito dinâmico. Se você já é cliente da Insider, você vai ter uma quantidade de desconto. Se você é cliente novo, você vai ter o dobro de desconto. E se você é aquele cliente que gosta de comprar sempre no Pix, você também vai se beneficiar, porque além do desconto do meu cupom,
você tem mais 5% de desconto pagando no Pix. O link da Insider, inclusive aqui ó, o modelo desse body. Esse body ele tem duas cores, eu tenho nas duas cores e tenho também em manga comprida nas duas cores. Eu sou apaixonada, não machuca no fecho, tá? É uma coisa muito difícil nos bodies, esse não machuca, não incomoda, você nem lembra que ele tá ali. Meu link direto, tá? Com o cupom aplicado está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Agradeço a vocês, agradeço a Insider e agora vamos começar esse vídeo. Quando aconteceu o julgamento da enfermeira Lucy Letby no Reino Unido, essa foi uma notícia que circulou o mundo. Afinal de contas, ela se tornou aí uma das piores SKs de bebês que já se teve notícia aí na história moderna. A gente está falando de 7 acusações de ter tirado a vida desses pequenos e também de 8 tentativas. Então, é bastante coisa. Houve famílias que perderam mais de um, tá? Mais de um bebê aí nesse processo. Então, esse caso foi um caso que chamou a atenção do mundo e basicamente o mundo conhece a Lucy Letby. E aqui no Brasil chegou, mas chegou um pouquinho mais fraco. Inclusive lá fora já tinha saído um documentário em 4 episódios, mas aqui no Brasil a gente não consegue assistir. Então é bem interessante, mas agora com a Netflix a gente pôde aí ter, né? Eu vou dizer pra vocês que eles conseguiram fazer um documentário muito bom. Quem assistiu o vídeo quando eu fiz, né? Eu acredito que muitos de vocês assistiram o vídeo da Lucy Letby, vocês lembram que ela foi condenada a 15 prisões perpétuas. Essa mulher ela vai passar o restante da vida dela na cadeia e basicamente sem nenhum tipo mais de chance de apelação. Ela tentou fazer uma apelação, às vezes não dava certo, a coisa toda era muito mal explicada, até que no ano de 2024, de finalzinho de 2024, surge um médico especialista em UTI neonatal e também várias coisas aí envolvendo recém-nascidos, e ele escreveu um ótimo artigo, um artigo que foi muito utilizado, falando de embolia gasosa. Para quem não sabe, explicando aqui um pouco melhor, seria basicamente aí quando uma pessoa acaba injetando um pouco de ar na veia de uma pessoa, de um bebê, enfim. E no caso aqui, ele estava falando dos neonatais, né? Então está falando de bebês, de recém-nascidos. E o que acontece é que nesse contexto, quando a Lucy Letby ela foi acusada, que é um ponto muito importante, o que foi colocado com uma narrativa mais forte, uma prova aí, de repente, incontestável, que no fundo nem era uma prova, mas a opinião de um especialista. Esse especialista se baseou neste artigo que o Dr. Chun Li escreveu no ano de 1989. Quando o Dr. Chun Li ele descobriu isso, parece que houve aí, né, algumas pessoas que começaram a comentar com ele falando o seguinte: olha, você soube que o seu artigo sobre embolia gasosa, ele foi utilizado no julgamento da Lucy Letby, aquela enfermeira da Inglaterra? Ele, um médico canadense, olhou bem a situação e falou: peraí, mas estão usando o meu artigo? Se estão usando o meu artigo, por que não me chamaram para eu participar do julgamento? E ele ficou um pouco incomodado e ele veio à mídia. Então me lembro que no começo do ano de 2025, essa notícia ela saiu, tá? Eu lembro bem que esse médico, ele estava muito incomodado e que ele queria dar uma olhada e fazer um painel com especialistas para ter uma revisão aí do caso da Lucy Letby. Mas tudo isso seria muito, mas muito burocrático e ele não sabia quando ele poderia fazer isso. Esse médico ele estava muito indignado e ele disse que ele jamais conseguiria se perdoar se ele soubesse que uma moça de 30 anos de idade estava atrás das grades e ficaria para sempre presa com um artigo baseado em um artigo que ele escreveu e que alguém poderia ter interpretado de forma errônea. E é justamente nesse ponto que as coisas começam a ficar ainda mais complexas aí nesse julgamento, porque esse médico ele de fato vai criar esse painel. Estamos falando de um especialista renomadíssimo, tá, no Canadá, que conhece diversos outros especialistas. Então o que ele vai fazer? Lembra que eu falei para vocês que ela foi condenada? Já tinha acontecido o julgamento, ela já tinha sido condenada, porém esse painel aconteceu do mesmo jeito. O painel seria basicamente pegar esses médicos, né, todos aí, juntarem, e o que ele decidiu fazer foi não apenas pegar os casos de embolia gasosa, que era o que dizia respeito ao livro dele, ao artigo dele, mas como todos aqueles especialistas eles estavam, né, de pronto ali para poder ajudar no caso da Lucy Letby, eles pegaram todos os casos, de todos ali que a Lucy Letby estava respondendo. Algumas palavras vocês sabem que eu não vou poder dizer aqui, mas está de fácil entendimento aí para vocês. E aí o que acontece é o seguinte, meus amigos, esse homem, ele junto ali com os outros especialistas, eles olham tudo. E qual é a conclusão que eles chegam? Eles chegam à conclusão de que ninguém teve embolia gasosa. Também as outras conclusões que foram tiradas, como seria ali motivo, né, a causa do óbito aí dos bebês teria sido
por motivos de negligência que nada tinha a ver com Lucy Letby. E na verdade, essa é só a ponta da história toda, porque alguns questionamentos a gente nem imaginava que seria necessário fazer. Quando a gente está falando da Inglaterra, a gente sempre imagina que é um lugar muito vigiado, sempre muito cheio de câmeras de segurança, as pessoas estão muito seguras. Porém, quando se trata de saúde, parece que as coisas não são assim tão cor-de-rosa como se imagina. Estamos falando da Terra da Rainha e a questão é a seguinte, eu me lembro muito bem, principalmente dessa época, que foi uma época, inclusive, que houve ali alguns... Vocês sabem que o Reino Unido, claro, nem todas as pessoas são obrigadas a saber, que o Reino Unido, ali a Inglaterra, ela tem uma rainha, né? Tem uma rainha, tem o rei, sabe? A rainha Elizabeth, o rei, ali agora o rei Charles, Charles III. E a questão é a seguinte, quando a gente está falando dessas pessoas, sempre há uma divergência, por quê? Em determinados momentos, a gente sempre vê protestos que acontecem pelo NHS. O NHS, para ficar bem mais simplificado para vocês, é como o nosso SUS. Então é um hospital público, é uma saúde pública. Claro que nem todos os países têm saúde pública e o Reino Unido é um lugar que tem, tá? Então você consegue atendimento, porém é aquilo, né? A gente sabe que esses atendimentos nunca têm aquele, né, nível alto. No Reino Unido, falar sobre o dinheiro do contribuinte é muito praticável. As pessoas têm esse costume de falar para onde está indo o dinheiro do contribuinte e as pessoas elas acabam fazendo protestos. E os protestos do NHS, eles já acontecem há muito tempo, eu diria que mais de uma década, inclusive em momentos muito pontuais, quando, por exemplo, você vê o falecimento de uma rainha, você vê a coroação de um rei, você vê o casamento de um príncipe, e todo mundo fica pensando, caramba, essas pessoas estão aí fazendo, né, toda essa questão de fazer todo esse protocolo, né, toda essa pompa e circunstância, enquanto a gente está precisando aqui de uma certa manutenção no sistema de saúde. Essas pessoas, elas custam pouco. Vamos dizer que tirar a monarquia não resolveria o problema do NHS, mas acaba se chocando. São dois mundos muito diferentes. Você vê pessoas intocáveis com o melhor sistema de saúde, com tudo do bom e do melhor, como, por exemplo, aí a gente teve o caso recentemente de o rei e também da princesa, Princesa Catarina, e também do rei Charles, e eles não fazerem o tratamento, por exemplo, pelo NHS. Normalmente os filhos, né, das princesas, enfim, do pessoal da monarquia, elas acabam até mesmo tendo esses filhos no NHS, mas é mais por uma questão de marketing do que, de fato, essas pessoas terem passado. Vocês estão entendendo, né? Você vai para o NHS, mas quando chega lá é um NHS diferenciado. Você nem sabe quem é a equipe que está fazendo esses partos aí. Seria mais para, né, dizer que as coisas estão funcionando bem e que não precisa de tudo isso. Mas me lembro muito bem de muitos protestos que aconteceram entre esses anos 2015 e 2016. Depois também tivemos muitos protestos aí depois de 2020, principalmente aí quando tivemos aí uma coroação, que foi a última coroação, que foi do rei Charles III, onde o pessoal viu aquela grana toda sendo gasta para a coroação e o pessoal não tinha aumento no NHS. Então o pessoal aí, mão de obra mesmo, material humano, está em falta porque essas pessoas trabalham muito, ganham pouco, trabalham com poucos recursos, então manter esses profissionais aí trabalhando com força de vontade, essa coisa toda, é um pouco difícil aí no sistema do NHS. Eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, eu nunca passei pelo sistema do NHS, eu estou só contando para vocês aí um pouco aí do que eu sei sobre aí essa questão de protestos e também a falha, né, as falhas que o NHS vem apresentando há bastante tempo no Reino Unido. Então, se vocês escutam tudo isso que a gente escuta sobre o SUS aqui no Brasil, é a mesma coisa, tá? Eu queria deixar isso aí muito pontuado para vocês se situarem quando está acontecendo essa história e não cair no engano, de que o hospital teria avisado as autoridades, porque isso não aconteceu do jeito que muitas vezes aí foi contado pra gente. Inclusive, eu caí nessa, tá? Só que agora as coisas estão bem mais explicadas. E o bom de se ter um documentário como o da Lucy é que além de você ter as informações que estão no documentário, você consegue portas. Alguns fragmentos ali que ficam soltos, você consegue pesquisar exatamente por aquele momento específico. Então também facilita você conseguir novas informações que às vezes também não estão no documentário. Então eu já coloquei vocês basicamente aí no ano de 2015, tudo que estava acontecendo, né, essa coisa toda. E a título de curiosidade também, era uma época que as pessoas estavam evitando muito falar, né, sobre o NHS, falar muito sobre o NHS, porque as pessoas estavam bem bravas, aí os salários estavam baixos, também teve um momento que eles tiveram atraso salarial,
E a gente sabe que no Reino Unido também você tem essa parte toda, a monarquia ela não tem poderes, tá? Esses poderes de aumentar salário, ela não tem esses poderes. Nós não estamos falando de uma monarquia absolutista, então, claro, eles têm ali o primeiro-ministro, que é como se fosse aí o presidente e essa coisa toda. E esses aí, eles entram, eles saem, e aí vai depender muito de quem tá no poder. Também existe essa divisão entre estar no poder, de repente aí um primeiro-ministro que é mais conservador, um que é antimonarquista, um que é pró-monarquia e assim por diante. Isso não significa que os problemas vão ser resolvidos. E muitas vezes eles não são, essa é a verdade. Mas a questão toda do NHS é o seguinte, quando a gente está falando aqui da Lucy Letby, ela era uma dessas enfermeiras do NHS. E os problemas que vão começar a acontecer com os bebês pode ter muito a ver com o próprio sistema ali, a falta, de repente, de recurso desses hospitais. Mas algumas das perguntas básicas, à época, eu acho que a gente não teve acesso e também não conseguiu saber. Basicamente, também muito se passou e, de repente, com todos esses casos que eu venho trazendo aqui, falando sobre hospitais, a gente fica mais ligado, mais esperto e se faz essas perguntas. Então, eu te convido a refletir junto comigo, porque veja só, Lucy Letby era filha única de um casal, ela nasceu no dia 4 de janeiro no Reino Unido. Ela era uma menina muito calma, muito controlada e pelo que eu consegui entender, ela era uma menina, vocês desculpem, tá? Não é no sentido pejorativo da palavra, mas ela era boba, ela era inocente, ela sempre pareceu às pessoas dessa forma. Ela era o tipo de pessoa que tá todo mundo tratando ela mal e ela tá tentando ainda puxar conversa com aquelas pessoas. E ela teve uma questão que talvez tenha sido um motivo de ser filha única, de ter precisado muito de uma UTI neonatal. Ela teve problemas quando ela nasceu e se não tivessem sido as enfermeiras, os médicos, ela não teria sobrevivido. Então ela sempre ouvia essa história, o que fez com que ela se apaixonasse por enfermeiras que cuidam, né? Enfermeiras neonatais. Então são enfermeiras que cuidam especificamente de bebês. Porém, estamos falando de um país onde o curso é um curso longo. Ela fez também diversas especializações, segundo a amiga dela, que é uma amiga chamada Maisie. E a Maisie, que ela é uma moça que ela dá muitas entrevistas e ela fala também, ela fala com a mídia, ela sempre está tentando defender a Lucy em todos os momentos que ela pode, porque ela conhece basicamente aí essa menina desde que elas estavam aí no começo do curso, então ela se considera ali a melhor amiga da Lucy Letby. E a Maisie, ela fala que ela sempre foi muito amorosa, ela sempre foi uma menina muito quieta também, ela era uma menina muito na dela, uma menina muito tranquila mesmo, e que as duas saíam juntas, sempre eram as duas para tudo, e que os pais tinham tanto orgulho dela, ela se esforçava tanto nos cursos, não apenas no de enfermagem, que era o que ela estava fazendo, mas ela também se especializou, ela fez muitas especializações para cuidados específicos com neonatais. Então sim, não era só uma questão dela ser uma enfermeira, mas ela tentou todos os cursos que ela podia para ser o mais especializada possível. Guardem essa informação que vai fazer sentido lá na frente, tá? Lá na frente, quando a gente juntar tudo isso aí, todas essas peças. Bom, então segundo a amiga, elas conseguiram o estágio depois que ela se forma, os pais ficaram tão orgulhosos que eles colocaram num jornal, sabe? Eles compraram uma notinha no jornal para colocar lá no local, então ela tava toda, né? Ele tava todo feliz, o pai, a mãe e tal, todo mundo feliz. E as duas, tanto a Maisie como também a Lucy Letby, elas começam a fazer ali o estágio no Condessa de Chester, Hospital Condessa de Chester, que é aí da rede do NHS. E o que acontece depois disso é que as duas, então ali trabalhando, né, fazendo um pouco de tudo, começam a perceber que os turnos eram muito longos e também para poder interagir com os médicos e as enfermeiras que já trabalhavam no Condessa de Chester, era muito difícil. Então a Maisie que disse que ela não via a hora, basicamente aí de todo o estágio acabar, porque ela não aguentava mais aquele hospital, porém tinha um ponto ali que era interessante, porque a Lucy, ela gostava muito dessa área, a área infantil, a área neonatal, e parece que tinha uma carência muito grande de funcionários ali na área neonatal. Vendo essa oportunidade, a Maisie, ela já estava tentando o mais rápido possível sair do Condessa. Ela disse que as pessoas se juntavam em panelinhas e estavam sempre cochichando, falando mal, sabe, das outras pessoas que acabavam indo fazer estágio, uma situação horrível. Ela disse que eram assim, pessoas que deixavam o clima muito ruim. E já a Lucy, ela percebendo essa falta, o que ela fez? Ela foi lá, ela se candidatou para uma vaga. Então, quando acaba o estágio, ela se candidata para ficar fixo naquele hospital, trabalhando na UTI neonatal. A Maisie ainda falou para ela, você não acha que você deveria tentar em outro hospital? E ela disse que não, porque lá era um hospital que precisava, né? Precisava ali dos cuidados dela, precisava de ajuda, ela se sentiu importante fazendo aquilo.
Tudo bem, os anos vão se passando, então vai passar ali algum tempo, e ela estava trabalhando sempre na UTI. Só que agora a gente vai pegar um ponto que é o seguinte: quando a Lucy passa para a UTI neonatal, você não tem apenas uma enfermeira neonatal, você tem um pouco mais, porque ela tinha várias especializações. Quando se tinha um recém-nascido que tinha muitos problemas ali, estava muito doentinho, ia para a UTI neonatal, mas precisava de cuidados muito específicos, antes da Lucy trabalhar lá, ele era transferido para outro hospital. Quando a Lucy passou a trabalhar lá, eles começaram a ficar também no hospital Condessa de Chester. E vamos lá, vamos deixar aqui também uma outra coisa muito clara. Cada lugar que tem um hospital do NHS quer mostrar que ele é melhor do que o outro hospital do NHS. Existe também isso, porque se você for muito bem, você também consegue mais recurso. Então tem tudo isso, você consegue fazer o seu nome como médico, você trabalha ali na ala infantil, então tem toda essa coisa de aparecer um pouco. E nós estamos falando de um país onde eles também dão muito valor para isso. De repente você ser reconhecido, né? O seu hospital, o hospital que você trabalha ser o melhor e essa coisa toda. E também tem a parte financeira. E quando a Lucy começa a trabalhar lá, eles começam a ficar, inclusive, com os recém-nascidos muito doentes, mas muito doentes mesmo. Então agora vamos voltar aqui para a questão de que ela está exatamente nessa função de cuidar dos mais doentes e mais frágeis do hospital, que são os recém-nascidos. Para vocês terem uma ideia, ela tinha pacientes que eram colocados ali como muito saudáveis, tá? Isso aí estava no prontuário, muito saudáveis, que é o caso da bebê Zoe, e esse bebê ter 700 gramas. Então, assim, eram situações muito extremas e ela tomava conta desses bebês. E não tinha médico assim tão fácil. Muitas vezes ela mesmo, né, quando via que os bebês estavam passando mal, precisava correr atrás, não tinha toda hora um profissional ali olhando, ela ficava tomando conta. E eles diziam, tá? Até a Maisie mesmo dizia que quando ela trabalhava no Condessa, eles diziam assim: olha, se eles começarem a ficar azul, aí você chama a gente. Seria basicamente isso. Bom, exercendo essa função, a Lucy, ela não era casada, ela não tinha filhos, ela tinha 2 gatos e os pais, e ela vivia a vidinha dela ali tranquila. Saía com a amiga dela, fazia os turnos dela, e ela fazia muitos turnos. E esses turnos de 14 horas podiam sim aumentar, uma coisa comum de acontecer, porque o que ela fazia, ninguém mais no hospital fazia. A especialização, as especializações que a Lucy Letby tinha, somente a Lucy Letby tinha. Então o que acontece? Ela precisava em determinados momentos estar sempre na UTI neonatal, ela precisava sempre estar presente, ou se acontecesse alguma coisa com ela, saísse do hospital, que é que esses recém-nascidos eles teriam que ser transferidos para outro hospital, e isso seria uma questão também para o hospital. Isso é bem importante da gente deixar destacado. É muito legal você colocar lá nos números, né? Temos aí, olha só, pegamos situações aqui muito críticas, isso foi revertido, mas como foi revertido já não importa. O importante é que o hospital está podendo, o hospital está conseguindo dar um melhor atendimento e está tudo certo. Mesmo que o salário seja bem ruim, mas bem ruim mesmo. E não é só dos enfermeiros não, dos médicos também. O especialista da UTI neonatal é um médico, pelo menos um dos especialistas, é um médico chamado John Gibbs, que é o que vai participar do documentário. E o John Gibbs, ele gostava muito da Lucy. E ele dizia que o trabalho da Lucy era muito bom. E é aí que começa a ficar estranho, porque ele dizia que o trabalho dela era muito bom, a chefe das enfermeiras dizia que ela era uma enfermeira assim que não tinha igual, todo mundo só tinha coisas boas para falar dela. E quando ela for acusada de repente ter tirado a vida, ela conseguiu de 7 e teria tirado de 8. Essa foi uma pílula amarga para o hospital engolir, porque para eles o que acontecia era, porque o que eles perceberam foi que entre ali o ano de 2015 e o ano de 2016, quase numa janela de 12 meses, lembrando protestos, salários, condições ruins do NHS, eles perceberam um aumento estranho de recém-nascidos que acabaram vindo a óbito de formas inexplicáveis, e nesses casos precisa de uma investigação. Tudo bem, eles chamam então ali um grupo de pessoas que faz justamente esse trabalho, tentar investigar, entender o que aconteceu para que não se repita. Poderia ser uma infecção que passou e ninguém percebeu, então precisava ter, né, essa contenção. Eles percebem que tem, então esse número, aí eles chegaram até um número maior, no número de 25 recém-nascidos, nem todos foram a óbito, mas eles verificaram ali que de repente tinha umas situações ali que era muito sem explicação e que eles precisavam de um especialista. E aí que a gente vai falar do Dr. Evans, tá? Então eu vou falar um pouquinho do Dr. Evans, fala-se pouco aí do Dr. Evans, porque o Evans, ele só fala do Evans, e ele já é conhecido de outros casos que envolvem aí justamente casos assim, né, que envolvem pequeninos e tudo mais. Ele é um médico complexo, tá? Ele é um médico bem contraditório. Preciso dizer para vocês que assim,
Ele é como alguns advogados que a gente conhece aqui no Brasil, que se você fosse o réu, você gostaria de tê-lo como advogado, mas se ele estivesse defendendo uma causa contra a sua família, você não ia querer que ele fosse o advogado defendendo o acusado. Eu acho que ficou a dica aí, né? Então seria isso. Só que na hora de dar uma entrevista, ele parece um senhorzinho que jamais faria mal a ninguém, só que ele é um homem complexo, ele é um homem perigoso. Poderia dizer que ele é um homem perigoso, não perigoso fisicamente, acho que vocês entenderam, é, né, mais uma forma de falar mesmo, mas ele é um homem que até mesmo um juiz se preocupou quando ele foi colocado na causa da Lucy Letby. Primeiro, deixando claro, o Dr. Evans não é um especialista neonatal. O Dr. Evans, ele é um médico que não teve ali uma grande notoriedade. Ele não foi um médico notório, um pediatra notório, um médico de UTI. Não foi. Ele era um médico que acabou trabalhando no sistema do NHS até 1988 e 1988. Então, ele tanto trabalhava como médico, como também dava ali, né, trabalhava como perito ali para o tribunal da coroa. Lá é tribunal da coroa, porque tem a rainha e tudo mais. Então, né, então o que acontecia? Ele era contratado para examinar ali as provas e as causas ali e dizer se de repente aconteceu um crime, se foi uma coisa natural, tudo ali na parte médica. E esse senhor, ele vê, né, segundo ele conta no documentário, ele viu a situação ali, a questão toda da Lucy Letby e ele achou que ele seria útil nessa causa. Então, basicamente, ele se coloca à disposição para cuidar dos casos que envolvia a Lucy Letby. O hospital estava desconfiando bastante do que poderia ter acontecido, por quê? Eles examinam os recém-nascidos, né, que entraram em óbito e também que tiveram tentativas ali súbitas, né, coisas muito súbitas ali, eles colocam, né, como suspeitos e depois eles vão olhar o quadro de presença. É aí que eles percebem que todas as vezes que ocorreu, né, teve aí uma situação dessa, era a Lucy Letby que estava no plantão, normalmente durante a noite, né, e assim por diante. Então o que eles fazem? Eles colocam a Lucy Letby de manhã. E quando eles colocam a Lucy Letby de manhã, as coisas começam a acontecer de manhã. Então, percebendo essa situação, eu acho que você deve estar pensando, tá bom, então eles foram lá e demitiram a Lucy Letby? Eles não demitiram, não. Eles colocaram a Lucy Letby para trabalhar por quase 3 anos, prestem bem atenção nisso, quase 3 anos, na parte administrativa. E aí, né, transferida então para essa área, ela não podia ter contato nenhum com mais nenhum recém-nascido. E segundo o hospital, depois que isso aconteceu, não houve mais nenhum óbito. E é aí que todo mundo chega à conclusão de que era ela que estava fazendo isso. Quando examinados ali todos os casos pelo Dr. Evans, ele diz o seguinte, que ele encontrou situações de lesões, tanto de garganta como de estômago, superalimentação e também a tal da embolia gasosa, que consiste em você acabar colocando ar na veia do paciente. E isso através de uma seringa, poderia ser através do catéter que já está, ou então tem um nomezinho específico, acho que quando é bebê, enfim. Só que acontece o seguinte, que segundo, né, os especialistas, para você poder colocar isso e deixar em um recém-nascido, precisa ser um equipamento específico e ser muito moderno para que não tenha entrada de ar, nenhuma chance de entrada de ar na veia, porque isso pode causar a tal da embolia gasosa. E o Evans, ele nem foi muito procurar saber o que tinha acontecido dentro do hospital, ele já foi lá, viu que teve a questão da coloração, né, que ficou uma coloração diferente, teve algumas coisinhas ali na pele, e ele já foi lá e colocou embolia gasosa e teria colocado que esse paciente teria recebido ar na veia. Porque ele não foi fazer um exame apropriado para saber se o equipamento era o equipamento correto, que impediria a entrada de ar. As coisas elas são muito complicadas quando o assunto é medicina e todo o ambiente hospitalar. E parece, tá, ao que tudo indica, que não, os equipamentos eles não eram os mais modernos, tá? Então sim, isso poderia ter acontecido pelo equipamento. Agora eu sei disso porque já houve o tal painel que eu falei no começo, onde explica o que pode ter acontecido e qual foi a conclusão dos especialistas que se reuniram para examinar esses casos. Só que o Dr. Evans, ele estava nadando de braçada, porque esse foi um dos casos aí que talvez tenha chamado mais atenção no Reino Unido, porque durou 10 meses. Foi um julgamento muito longo e a situação toda da Lucy estava pautada na palavra do Evans. Eles dizem que não, que foi através de bilhetes, o que piora muito você utilizar bilhete como prova, né, e coisas assim. Por quê? Já vou deixar muito claro aqui para vocês o que vai acontecer em seguida, porque muitos aí já conhecem a história. Ela vai ser presa.
tá? Ela vai acabar sendo presa, ela vai ficar três anos lá trabalhando na área administrativa, eles vão chegar a pedir para que ela faça terapia ali, né, enfim, ela disse que ela estava um pouco sobrecarregada e tudo bem, ela estava na casa, um dia ela estava na casa dos pais, a polícia chega para falar com ela uma vez, então levam ela de roupa de dormir, não é aquela foto famosa dela de moletom azul, não, é outra, ela estava com roupa de dormir, e ela foi desse jeito para dar o depoimento dela. E no começo, ela começa a dar o depoimento dela, só que quando começam a falar, de repente aí, sei lá, né, eles começam a dar letras, né, para os nomes dos bebês e não falam o nome. E ela começa a dizer, né, quando alguém fala, você foi responsável por ter feito tal coisa, ela diz sem comentários. Você foi responsável sem comentários. Ela começa a se esquivar. Tudo bem, eles a liberam, então entre esse tempo, entre o ano de 2018, tá? Então só no ano de 2018 a polícia vai ter acesso a essa investigação que o hospital estava fazendo. E aí que vem a pergunta, por que 2018? Por que que eles descobrem que tem alguma coisa errada e esperam até o ano de 2018 para envolver a polícia? Então tudo isso pesa quando a gente está falando do caso da Lucy Letby, isso não é muito comum. E a gente pegou um caso agora recentemente também, que eu levantei isso, que foi a questão toda dos enfermeiros também da UTI, né, dos técnicos de enfermagem da UTI, que teve toda aquela situação, também estavam colocando ali detergente os pacientes aqui no Brasil, e o que eu falei foi o seguinte, né, sobre aquilo, eles teriam dado a informação de que, na verdade, o próprio hospital teria feito um pouco da investigação, entregou para a polícia, estava colaborando, mas eu cheguei a dizer, tá bom, mas a gente tem que ver por quê também? Será que o hospital também já não tinha conhecimento disso de antes? Como será que estava funcionando tudo isso? E o mesmo vale para o Chester. E o mesmo vale para o Condessa de Chester, tá? Eles descobriram isso e por que não levaram? Parece que as coisas ali estavam um pouco estranhas. E quando eles então levam para a autoridade policial, eles começam a fazer uma investigação e pedem ali, né, cartões de ponto, essa coisa toda, e percebem que todos esses óbitos estavam no plantão dela, inclusive quando ela mudou de horário, então bingo, vamos conversar com ela. Chega lá, ela vai passar por 3 vezes, ela vai ser presa ali em torno de 3 vezes até o dia que ela vai ficar presa por 24 meses para o julgamento dela. E o mais interessante é que em uma, né, das vezes que ela foi presa, tem uma parte do documentário que passa o depoimento dela. E ela se abre um pouco mais. Então você tá vendo ela comentar, por exemplo, que é a primeira vez que eu vejo ela apontar, assim, ela diz o seguinte, que ela tinha medo. Ela tinha muito medo, porque eles vão encontrar na casa dela muitas coisas, como por exemplo, muitos prontuários médicos, tá, dos pacientes que teriam ido a óbito, eles encontram também de outros e perguntam para ela por que você não destruiu esses prontuários. Ela disse que ela não tinha um triturador de papel. Estava do lado da cama dela o triturador de papel. Ela poderia ter triturado sim. Só que aí tem uma outra coisa que é a seguinte, ela marcava os pacientes que foram a óbito. E eles também vão chegar a abordar uma paciente chamada Zoe. A mãe se apresenta, então por isso eles puderam dar um nome no documentário. E ela diz que ela não lembrava da Zoe, do óbito da Zoe. Mas acontece que tinham coisas como mensagens de texto que ela teria mandado para colegas enfermeiros quando a Zoe partiu, e também teve uma situação que ela procurou no Facebook ali o pai, a mãe, querendo saber quem era, e ela comenta nas mensagens que a mãe estava chorando muito e que o pai estava gritando. Então foi uma situação que o que eu consegui entender é que se a gente não pensasse, né, se ela de repente já não tivesse sido acusada, dá até pra gente pensar que ela teve uma certa curiosidade, né, uma coisa estranha a gente pensar, mas curiosidade do quê? Às vezes ela pode ter olhado, ela era muito nova, ela ficou impressionada de repente com a situação e ela foi ver às vezes como estava a família, essas coisas não dá para saber. O que a gente pode dizer é o seguinte, não são provas consideradas provas para levar uma pessoa a uma condenação de prisão perpétua, que dirá a uma condenação de 15 prisões perpétuas, que é o que ela vai acabar recebendo no final de tudo isso. Então, eles tinham ali como base a questão do cartão de ponto, facilmente ali ela poderia se perder nos dias que ela foi ou que ela não foi, não tinha câmeras provando quando as pessoas estavam registrando seus pontos, e aí que esse documentário me incomoda demais. Todo momento eu fiquei me perguntando por que o hospital escondeu isso por tanto tempo, quem eram os especialistas que trabalhavam com ela, porque tem um momento que ela dá um depoimento e ela diz o seguinte, que ela começou a fazer essa terapia. Eles encontram nas coisas dela, tá? Resumindo aqui, eles vão fazer umas buscas na casa dela, encontram um prontuário, encontram um saco também com vários bilhetes escrito assim, que inclusive é a matéria
de vários jornais. Eu me sinto culpada porque eu fiz isso, eu tirei a vida deles e essa coisa toda. Eu sou uma pessoa horrível. Tem umas que ela diz que ela é um monstro e assim por diante. Só que ninguém viu o restante e isso o documentário mostra pra gente. Ela começa o bilhete assim, mas embaixo tá escrito: ninguém nunca vai saber o que aconteceu, ninguém nunca vai saber quem fez isso com eles e agora vão jogar tudo em cima de mim. O que deixa claro que ela já sabia que tinha uma pessoa fazendo aquilo, de repente prejudicando ali a vida daqueles pacientes e acabaria caindo nas costas dela. E tem um outro ponto também que me chamou a atenção, que é o seguinte: essa operação ela vai acontecer por um tempo e ela chamava Operação Beija-Flor. E é uma coisa muito estranha, mas quando ela pediu para falar com o investigador, ela teria dito, sem o investigador ter falado nada: escuta, vocês estão fazendo uma investigação? Quando vocês vão falar comigo? Eu soube da investigação Beija-Flor. E aí esse homem, ele fala, né, esse investigador, ele fala que ele não sabia como ela tinha acesso ali ao nome da operação, que era Operação Beija-Flor, que estava conversando com vários profissionais. E sim, ele até achou que ela tinha alguma coisa para contar, de repente revelações a fazer de algum colega, mas era muito estranho ela saber o nome da operação. E aí a gente pode pensar também que no momento em que ela ficou aqueles 3 anos no administrativo, alguém pode ter dito para ela: olha, é melhor você ficar aqui bem na sua, porque tá acontecendo uma investigação, é a investigação tal e você não quer ser entregue ali para essa investigação. Eu tô dizendo isso porque se a gente estiver falando de uma pessoa que tá fazendo isso friamente, uma pessoa fria mesmo, a esse ponto, você não vê as cenas que você vê no documentário, é incompatível. Essa menina, dá para perceber que em certos momentos ali, essa mulher, ela começa a ficar sem ar, ela começa a ficar até mesmo com uma certa rigidez nas mãos, é um nervoso, uma tensão, e você consegue perceber que ela se preocupa muito com os pais, ela se preocupa muito com os gatos dela. Eu não sei, eu tive a sensação de que de repente ela até pode, tá? Ela até pode ter sido a mão que colocou, mas eu não sei se ela fez sozinha. E se fez sozinha, a gente tem que se perguntar se isso não era algum tipo de esquema muito estranho dentro de um hospital, porque o que não dá para aceitar é que nesse hospital, na sala onde ela trabalhava sozinha, ela tinha acesso ali ao local onde ficava as bolsinhas de alimentação e também a insulina, porque ela teria dado também a vários deles, ela teria feito superalimentação, hiperalimentação, enfim, dilatando isso, várias coisas mesmo. E ela tinha acesso a tudo isso e ninguém colocou uma câmera, não tinha uma câmera na sala, o lugar onde tinham os pacientes mais frágeis e críticos daquele hospital. Também não tinham câmeras de segurança provando que era ela que estava assinando o ponto, mesmo que isso fosse feito digitalmente. E ninguém nunca, nem mesmo o John Gibbs, que é basicamente uma das pessoas que se sente mal até hoje porque não tem certeza se foi ela ou não, e diz: bom, ela está presa, eu acho muito difícil não ter sido ela, mas se foi ela, eu tenho 2 culpas. A primeira é dela estar presa e a segunda, da pessoa que fez isso, estar solta. Então até mesmo John Gibbs disse: até porque ninguém nunca viu, ouviu falar, passou perto e viu uma situação estranha, ninguém tem absolutamente nada a dizer que condene a Lucy Letby, porém tudo aponta para que seja a Lucy Letby. Então são coisas diferentes, porque eles vão pegar esses bilhetes, aqueles vários bilhetes que ela teria escrito naqueles momentos, como eu disse, onde ela se culpa. Ela tá se culpando, então ela vai lá, ela diz, né, que tá se sentindo mal, só que depois ela coloca: eles estão me perseguindo, eles estão atrás de mim, eles estão me ameaçando, porque você colocou, né, essas coisas em bilhetes. E ela vai dizer que quando ela escreveu isso, ela disse que ela tinha medo das pessoas que tinham algum envolvimento com isso acabarem jogando tudo nas costas dela e aconteceu o que estava acontecendo, que era ela ser presa. E aí a pessoa que está interrogando ela diz o seguinte: tá, mas quem são essas pessoas? Ela disse: alguns dos especialistas. Então é aquilo, né? Alguns dos especialistas, não é apenas um, é mais de um. E aí a gente nem sabe quem são esses especialistas, mas mais uma vez fica muito difícil, porque eles alegaram à época que na verdade ela teria uma janela perfeita para fazer tudo isso sem que ninguém visse, e isso não é verdade. Essa foi a história colocada pública, mas isso não é verdade. Quando você vê o Condessa de Chester, essa parte do Condessa de Chester, bebês, é tudo aberto, tá? Tem vidro por todos os lados. Não é possível, assim, que ninguém nunca viu uma situação pelo menos um pouco suspeita. E mais, né? Você colocar um local, né? Ter ali um local no hospital que é um lugar tão sério, que é uma UTI neonatal,
gente tá falando de recém-nascidos, a gente sabe tudo que implica você ter recém-nascidos. Não tem uma única câmera, é uma situação muito estranha, no mínimo estranha, porque é um lugar, basicamente é um país que tudo é filmado. Tudo, é uma cultura deles, tudo é filmado. E de repente numa UTI neonatal não tem câmera. É uma coisa muito estranha. Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém filmou e mesmo assim ela estava respondendo por aquilo. Bom, tudo bem. Ela então, né, volta para casa algumas vezes, 2 vezes ela chegou a voltar para casa nessas prisões aí que foram acontecendo, até que na última eles acabaram prendendo ela e ela ficou aguardando presa até o dia do julgamento dela. O julgamento dela vai começar em 2023, mas só vai acabar em 2024, porque como eu disse para vocês, durou 10 meses. E o Dr. Evans é o doutor que basicamente vai dizer, não, esses pacientes tiveram seus óbitos assim, eles receberam injeções de insulina, eles também tiveram a embolia gasosa, baseado em um artigo que está dentro de um livro de um médico especialista chamado Dr. Shu Lee. E o Dr. Shu Lee, ele é um médico canadense, ele é um médico muito experiente canadense que fez diversas descobertas. Pra vocês terem uma ideia, esse artigo saiu em 1989, era um artigo muito antigo. E o Evans, ele se baseou totalmente nesse artigo para poder levar ao tribunal. E esse foi o último prego aí no caixão da Lucy Letby. Esse médico ele vai ficar sabendo que o artigo dele foi usado para poder colocar uma mulher, né, enfim, eles colocam a pior, né, a pior assassina de bebês aí da história recente da Inglaterra na cadeia e que ela nunca mais sairia dessa cadeia. Então ele quis dar uma olhada, ficou curioso, né, contaram para ele foi dar uma olhadinha, tá tudo certo, só que ele começou a achar umas coisas estranhas, como por exemplo, as descrições que tinham nessa embolia gasosa. É aí que vai entrar também um advogado, que é o Dr. Mark Donald. E o Dr. Mark, ele trabalha normalmente ali com casos de pessoas que são acusadas injustamente. Quando acabar, né, basicamente esses 10 meses de julgamento, muita gente vai se preocupar em por que a defesa da Lucy Letby não pediu um médico especialista para rebater o Dr. Evans. Ela recebeu 15 sentenças de prisão perpétua, ela vai ficar para sempre atrás das grades e ainda conhecida como sendo a pior, né, a pior assassina aí da história da Inglaterra, pelo menos da história recente. Bom, a família dela, desespero total, tristeza total, e aí o que acontece é que eles então começam a buscar pessoas, buscar ali alguma ajuda, né, uma apelação, alguma coisa, mas nada vai pra frente até que esse doutor Mark, ele assume a causa da Lucy Letby, porque ele faz justamente isso, tá? Ele pega causas de pessoas que já perderam ali totalmente as esperanças, mas que ele analisa e verifica que vai ter um jeito, né? Que tem um jeito ou que tem um erro, aconteceu alguma coisa errada. E aí vem algumas histórias que, por exemplo, aí eu acho que a gente não tem assim tanto acesso como alguns casos americanos, mas é o seguinte: parece que também no Reino Unido aconteceram algumas situações de pessoas ficarem presas muito tempo, condenadas aí à prisão perpétua, mas não serem culpadas. Então, a última vez que um foi solto, uma dessas pessoas teve sua pena ali revisada, teve um novo julgamento, seja como for, ele esperou por 30 anos. Então não é uma coisa que acontece com uma certa rapidez. E esse é o medo do Dr. Mark. Dr. Mark ele não tem mais dúvida que a Lucy ela vai ser solta, mas ele tem medo do tempo que isso possa levar. Dr. Evans ele não se curva para nada e ele sabe no fundo que ele não fez um bom trabalho, porque quando aqueles profissionais todos eles se juntarem para poder de fato olharem todos, tá? Eles vão decidir assim, ó, vamos pegar todos. Ela está sendo acusada de quantos? Ah, tem aqui 15, então a gente vai olhar aqui os 15. A primeira coisa que o Dr. Shu chegou à conclusão, junto com os outros especialistas, em um painel, nesse painel aí com os especialistas, foi que, primeiro, não é que os casos eles eram, vamos colocar aí, tão complexos, é que os prontuários estavam incompletos, faltavam informações que depois que foram preenchidas, as coisas faziam sentido. A questão também da insulina ele resolveu muito facilmente. Ele disse que parece que os recém-nascidos podem ter uma certa proteína no corpo. Eu vou explicar de um jeito nada científico, tá? Mais ou menos aí para vocês conseguirem entender. Vocês me desculpem aí, mas seria basicamente assim. Tem ali, né, duas partículazinhas que podem se unir. E quando essas duas partículas elas se unem, aquele bebê parece ter muita insulina, porque se unindo vira essa insulina, como se fosse uma certa insulina sintética. Ele imita muito a insulina sintética, que parece que aquela pessoinha tão pequenininha recebeu insulina sintética, mas não, ela tem essa condição que não é rara, tá? Não é rara em bebês
e também alguns adultos. Inclusive, o exame que foi feito para comprovar essa questão da insulina, ela não pode ser colocada como uma prova, nem mesmo se você estiver falando de atletas, porque o que acontece? Essa taxa, ela é tão assim variável que não é possível você utilizar apenas esse exame como uma causa, que dirá uma causa de óbito. Então já começa por aí. E aí é feito um estudo com material genético desses pacientes que estavam com essa questão da insulina, porque estavam dizendo que ela estava pegando a insulina que ficava na mesma geladeira das bolsas alimentares e estava colocando na bolsa alimentar. E aí ele vai lá e olha, né, todo ali o processo que foi feito com aquele recém-nascido. A causa de se ter muita insulina no sangue era justamente essa, era a condição do sangue que veio esse recém-nascido. E normalmente isso vem da mãe, tá? Dessa ligação que ainda tem com a mãe, porque é recém-nascido, mas que no corpo deles não tem nenhum dano. Inclusive ele deu um exemplo interessante, porque ele diz o seguinte, que nesse mesmo hospital tinha diversos outros que tinham a mesma condição de insulina, porém não aconteceu nada com eles, eles tiveram alta e foram para casa e hoje vivem vidas normais, porque realmente não faz mal, depois é uma questão que se anula ali depois de algum pouquinho de tempo. Também teve a questão de outros serem muito suspeitos, muito abruptos e na verdade o que faltava eram informações no prontuário, muita coisa não estava no prontuário, isso dava a impressão para alguns especialistas que tinha coisa faltando. E também é o seguinte, em alguns momentos sim, parece que ela assinou essa tal insulina e a gente fica se perguntando se ela assinou, ela tinha um motivo para assinar, porque se você está fazendo uma coisa errada, assinar, que eu digo, é assinar ali a receita de que pegou a insulina. Assim como foi possível supor que ela fez isso de forma criminosa, a gente pode supor que para ela assinar, alguém pode ter feito um pedido para ela e simplesmente esse pedido desapareceu, ou fizeram esse pedido desaparecer. E eu não estou dizendo em momento algum que Lucy Letby é inocente. Eu estou dizendo que se a gente parar para pensar, pode ter muita gente, não apenas a Lucy Letby, mas muita gente junto com ela, porque mais uma vez, seria interessante saber quem eram esses especialistas. E o estranho é que ela não fala. Agora, por que ela não fala? Aí a gente não sabe. Eu acho que seria também interessante ela dizer, se alguém coagia, né, se alguém fazia essa situação com ela, de deixar ela coagida, ameaçada, ela poderia ter falado, pelo menos para o advogado, apontar quem é essa pessoa. Então a gente já começa a pensar, nossa, são pessoas que, será que essas pessoas são tão importantes assim, a ponto de ela pegar essas prisões perpétuas, tentar se defender de todas as formas, menos apontando quem é ali os especialistas que ela se refere, porque, claro, o que colocou ela atrás das grades foram os bilhetes, e os bilhetes depois a gente vai descobrir que ela escreveu na terapia. Ela fez essa terapia depois de tudo que aconteceu e na terapia eles diziam que ela precisava escrever os sentimentos dela. E foi quando ela começou a fazer os bilhetes, os post-its, que é o que o pessoal aí ficou mais indignado, que ela coloca lá, então tá, então sou assassina, né, teria sido eu, e depois ela coloca, não, ficam me difamando, ficam dizendo que vão me acusar de coisas, só que essa parte não vai para os jornais, entende? Então as pessoas acreditavam que no fundo ela estava confessando ali no papel. E se a gente parar para pensar, são bilhetes que a pessoa está informalmente ali, né, escrevendo e no caso ali esses papéis eles eram inclusive práticas de uma terapia que estava acontecendo no próprio Condessa de Chester, hospital que tudo teria acontecido. Bom, voltando para esse caso, que enfim deixa, né, dá um nó na cabeça de todo mundo, então o doutor, né, levando em consideração que ele estava com o especialista que escreveu o livro, que serviu de tese para o Evans colocar lá na cadeia, ele vai tomar uma surpresa, vai ter uma surpresa muito grande, porque eles vão começar a olhar todos e nenhum deles, tá? A conclusão final desses especialistas todos foi a seguinte: nenhum caso que a Lucy Letby está atrás das grades foi um homicídio. Tudo foi causa natural. Não teve nenhum ali, olhando tudo, que eles poderiam apontar e dizer que foi um homicídio. Inclusive um deles, como eu disse para vocês, que eles diziam ali no prontuário que ele estava saudável. Ele não podia estar saudável. Ele tinha 700 gramas. E a Zoe, a menininha que a mãe está participando do documentário, a mãe então, ela se depara com uma situação que é a seguinte: a placenta estoura e aquela coisa toda, e o que acontecia é que ela não tinha passagem. Então a mãe ficou com a placenta estourada um tempão até o médico se convencer que ela precisava de uma cesariana. Isso é ela que conta, tá? Então acontece a cesariana, ela ficou acordada a todo momento, nasce a Zoe. Só que a Zoe, ela nasce com problemas respiratórios, então ela vai direto para a UTI neonatal e fica com a Lucy Letby.
Acontece o seguinte, esse período, né, inclusive que aconteceu entre o parto e a situação em que ela vai para a UTI, o Dr. Chu disse o seguinte, que quando esse bebê nasceu, a mãe já tinha que começar a receber antibióticos na mesma hora, porque é uma situação perigosa, pode dar uma infecção muito forte na mãe, e o bebê teria que ter recebido já medicamentos para essa insuficiência respiratória logo ali nos primeiros minutos de vida. Não podia ter esperado. Ou esperaram muito, ou o bebê nem mesmo chegou a tomar essa medicação. E aí a gente se pergunta o seguinte, tá bom, ok, então tudo foi natural e por que ela tá presa? Pois é o que todo mundo quer saber. Tá, isso é o que todo mundo quer saber, porque basicamente esses especialistas eles já deram seu parecer. Se quiserem chamar mais especialistas, eles vão chegar à mesma conclusão, porque ali tem especialistas de peso mesmo, de outros países, ali todo mundo meio que fazendo, né, junto esse trabalho em prol de uma coisa que estava errado na visão deles. E agora vem a cereja do bolo. Vocês lembram que eu falei para vocês do Dr. Evans, né, que é um médico um pouco controverso e tal? Pois bem, quando aconteceu o julgamento da Lucy Letby, o juiz recebeu um e-mail de um outro juiz, um juiz ali de uma esfera um pouquinho menor, dizendo o seguinte para ele, prestem atenção, para ele tomar cuidado com o Dr. Evans, porque o Dr. Evans ele era tendencioso, basicamente ele tinha ali uma tendência muito forte a produzir provas de acordo com quem pedia ali os serviços dele. Então, se ele estivesse trabalhando na defesa, ele forneceria provas que ajudassem a defesa. Se ele estivesse trabalhando com a promotoria, ele conseguiria provas ali para poder reforçar as coisas ali, reforçar o caso para a promotoria. Então, um juiz, por que um juiz que não tinha nada a ver com o caso da Lucy Letby iria entrar em contato com o juiz da causa da Lucy Letby para alertar sobre o Dr. Evans? Outra coisa também, por que o Condessa de Chester demorou tanto tempo para entrar em contato com a polícia, fazer disso de fato um caso criminal? Porque se a gente parar para pensar, esse tempo todo passou, em torno de 3 anos, que foi eles a deixaram trabalhando na parte administrativa, e muitas coisas podem ter desaparecido. Médicos que poderiam ter feito parte da equipe ter saído, ter ido para outro lugar, muita coisa pode ter desaparecido. Então foi um tempo que eles não poderiam ter perdido. Se era tão importante descobrir isso, por que então eles não fizeram isso rápido? Depois a questão de não ter câmeras. Como assim? Você está num local onde, né, você não tem câmeras, assim, simplesmente a gente vê tantas histórias aí de pessoas que acabam levando bebês e tudo mais, de repente você está num lugar desse e não tem câmera, tem uma enfermeira lá fazendo tudo sozinha, porque a gente tem que presumir que ela tá sozinha, ou outra pessoa teria visto. É uma situação muito estranha, de fato, se a gente parar para olhar, não é uma coisa muito comum, sem contar que, mais uma vez, com os casos que a gente anda vendo ultimamente que acontecem em ambiente hospitalar, a gente começa a se perguntar como tudo isso aconteceu assim, né? Como se de repente fosse fácil a ação dessa. E tem mais. Se a gente parar para pensar friamente, lembra que eu comentei com vocês o momento que o NHS estava vivendo também nessa época? Seria muito mais fácil ter colocado uma única pessoa atrás das grades como sendo ali uma serial killer, porque se eles tivessem que dizer o que de fato depois o Dr. Gibbs, tá? O John Gibbs, especialista do Condessa de Chester, teve que dizer, por exemplo, faltava pessoal, o médico que trabalhava no hospital dela, faltava pessoal, faltava equipamento. Então sim, o NHS ele estava deixando a desejar e a gente parte do pressuposto que os equipamentos que causaram a tal entrada de ar, né, nas artérias era porque ela teria injetado e depois eles descobriram que não. O que aconteceu ali é que muitas vezes os recém-nascidos eles são capazes de mover sozinho ali os acessos e pode acontecer e é por isso que os médicos precisam monitorar sempre. E também não tinha essa quantidade de médicos para monitoramento. Então, o que a gente consegue ver com os especialistas falando é uma quantidade muito grande de negligência e muitas vezes de uma negligência que não vem dos profissionais, mas da estrutura do hospital que se está falando. E aí muitos podem estar pensando também, que foi uma coisa que eu me perguntei, tá, mas ela saiu e eles pararam, né? Ninguém mais teve reclamação de óbito. Mas quando ela saiu também, os casos graves eram transferidos. Então é muito fácil você trabalhar apenas com aqueles pacientes que os casos são mais leves. Se ela só trabalhava com casos muito graves, quase críticos, é bem possível que talvez no plantão dela tenha mais óbitos do que no plantão de outras pessoas. E aí muitos de vocês devem estar se perguntando, tá, mas onde chega esse documentário? E eu digo a vocês, a lugar nenhum, porque quando ele termina, ele fica justamente aqui.
Os especialistas apresentam as suas conclusões e a mãe da Zoe está dizendo que ela quer saber da verdade. Ninguém quer uma pessoa também inocente presa, mesmo que quando uma pessoa é responsabilizada, dá uma sensação melhor para quem está procurando justiça. A gente não pode ser hipócrita, claro que deve gerar ali uma sensação, mas saber que a pessoa errada está presa significa que a pessoa certa está solta. E ninguém quer saber que uma moça, de repente, que é inocente, ela está presa porque outra pessoa pode ter, de repente, feito tudo ali de um jeito em que fosse mais fácil incriminá-la. Mesmo que olhando assim, se a gente parar para pensar nessas coisas mais técnicas, ninguém viu, não tem uma prova de alguém que viu, alguém que encontrou uma seringa, sei lá, que tivesse o digital dela e que fosse, sei lá, de insulina e que não tivesse assinada, que estivesse faltando a medicação sem nenhum tipo de, sei lá, justificativa, nada, era tudo correto. Então é muito complicado a gente pensar em tudo isso. E mais uma vez, não ter câmeras é muito estranho e levanta a dúvida. E claro que pode ter sido a Lucy Letby. A questão é, se foi a Lucy Letby também, toda essa parte também de problemas de segurança, problemas de estrutura, também pode ajudar a soltar uma pessoa que fez isso com todos esses pequeninos. Porque se acontecer um novo julgamento, a situação pode ser bem ali propensa para que a Lucy Letby seja inocentada, tá? Porque os especialistas já disseram que ela não fez nada. Quando você pega a estrutura do hospital, você percebe que as coisas não eram muito boas assim. Então tudo pode ali partir, né, para que de repente a Lucy ela seja inocentada. E a partir do momento que ela for inocentada, alguém vai ter que responder por aquilo. Nem que seja aí por negligência ou até mesmo ter que assumir que o hospital não tinha estrutura, que eu acho que é o mais difícil que a gente encontra no documentário. Parece que em nenhum momento eles querem assumir que a unidade não tinha condição de estar com aquele tipo de paciente, aquele nível de paciente. A gente consegue perceber isso. E na verdade, quando a gente para prestar atenção, parece que não tinha condição mesmo. Perguntaram para ela, por que você estava no Facebook atrás das famílias? E ela não disse nada. Ela disse, olha, se vocês encontraram que eu estava no Facebook atrás das famílias, então eu estava. Então tudo isso faz a gente pensar que, assim, onde esse advogado estava trabalhando? Porque no mínimo você diria o quê? Sei lá, eu vi a situação, fiquei com dó do pai, fiquei com dó da mãe, eu quis saber se estava tudo bem com eles, foi uma curiosidade que me bateu. Ela levou os prontuários para casa, ela podia ter tentado entender melhor o que tinha acontecido com os recém-nascidos. A questão dos prontuários, ela disse que era justamente isso, que ela queria reler aqueles prontuários e ver o que deu errado, como se fosse assim, eu queria dar uma checada para ver se tinha alguma coisa que pudesse ser evitada, mas eu não tinha ali, né, um triturador de papel, e depois eles encontram um triturador de papel, então tem alguma coisa aí que falta nesse caso Lucy Letby. Então, coloca qual foi a tua impressão com essas novas informações que vieram com o documentário. Ainda não foi falado se vai ter ou não um novo julgamento, é por isso que o advogado está lutando, mas parece que isso aí é bem difícil no Reino Unido. Inclusive, né, a última vez que eles decidiram rever, foi como eu disse para vocês, rever ali uma pessoa que poderia ser inocente, demorou 30 anos, e a pessoa de fato era inocente, então pode ser que demore um pouco. E é justamente contra isso que o advogado luta, né? Que as pessoas comecem a fazer uma certa movimentação, não para que ela seja inocentada, mas que o julgamento aconteça. Então, acho que sim, para um julgamento de 10 meses, porque era mais de 30 mil páginas, um julgamento de 10 meses é muito tempo, né? São muitas coisas ali a serem colocadas para depois a gente encontrar, né, ali em uma análise geral, essas provas aí bem fraquinhas mesmo, né? Para colocar uma pessoa com 15 perpétuas é complicado. Então, não sei, eu acho que valeria sim um segundo julgamento, até porque se tiver um novo julgamento com as novas avaliações, aí a gente pode pensar que novas provas podem surgir aí contra elas, que podem ser provas mais contundentes, mas ainda assim ela também pode apresentar nomes, e aí a gente não sabe quem pode sair ferido nessa história. Será que também ela não tem medo de revelar quem são essas pessoas? Será que ela não foi ameaçada? Eu acho muito estranho, sabe? Às vezes até a pessoa, quando fez de fato, ela pode não assumir, ela pode dizer que não foi ela pode dar nomes de outras pessoas, ela pode fazer várias coisas. Ela não fez nada, ela nem assumiu e nem deu o nome de ninguém, o que é muito estranho. Então, essa situação assim é estranho. E quando você assiste o documentário, você tem uma outra visão da Lucy Letby. Você tem uma visão totalmente diferente de toda essa situação. E eu não tô falando isso porque a Lucy, você começa a perceber umas coisas ali na Lucy. Talvez não fosse tão difícil deixá-la assustada, não fosse tão difícil ameaçá-la. Acredito que pode ter acontecido, mesmo que de repente ela pode sim ter feito, mas não ter feito sozinha. Mais uma vez ela chegou a dizer,
sentir medo de receber a culpa, ser culpada pelo que outra pessoa fez. Então, quem é essa outra pessoa? Valeria a pena ter investigado ali um pouco melhor, tanto a polícia, depois aí o advogado forçar um pouco nisso aí, mas ela também não falou e agora é aguardar para ver o que a justiça vai decidir em relação a um novo julgamento para Lucy Letby. Se você assistiu aqui, quando eu trouxe esse caso aqui para o canal, acho que eu trouxe em 2024, agora eu não me recordo muito bem, mas eu trouxe, claro, com a visão que a gente tinha à época, e você vê que diferença faz, né, essa questão toda aí de todo o caso em si, quando você pega um documentário que ele tem a proposta de mostrar o que ninguém viu, que foi justamente o que esse documentário fez. Ele veio com a proposta de mostrar aquilo que não tinha sido mostrado antes. E ele cumpriu com o que ele prometeu com maestria, tá? Mostrou o que não foi mostrado antes e foi totalmente contra a narrativa mundial aí desse caso, porque esse caso ele se espalhou pelo mundo. E agora também o mundo se pergunta quando Lucy Letby vai ter um novo julgamento. Então, se você ficou até o final, coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, tá? Que é bem interessante, se você conseguiu aí imaginar o que pode ter acontecido. Se você também é do Reino Unido ou conhece bastante aí sobre as leis no Reino Unido, você também pode deixar o seu comentário aqui. Se você de repente tem alguma familiaridade, pensa assim, não, eu acho que o que aconteceu foi isso aqui. Mais uma vez, aqui a gente só tá levantando alguns questionamentos. Aqui a gente não tem o poder de acusar e nem de absolver, são só coisas aí quase que como um quebra-cabeça mesmo, que a gente tenta entender o que faria, né? Se inocente, o que faria essa moça ter ficado quieta e de repente nessa situação em que pode passar toda a vida na cadeia e quieta, né? Sem nome, sem nada, sem dar um nomezinho. Acho muito estranha essa situação. Bom, as informações desse vídeo estão no documentário da Netflix. Tem algumas coisas que eu fui colocando também, que eu fui pesquisando por fora, mas em suma vocês encontram na Netflix. Então é só vocês irem lá, porque tá lá. É mais ou menos aí 1h30, tá, de documentário. Vocês vão ter acesso a várias informações, imagens, alguns pedaços de depoimento, mas vocês conseguem também, a partir do documentário, pesquisar diversas coisas e encontrar também. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!